né? Obrigada, Matheus, pelo convite, ao pessoal e da organização da diretoria também. E fico feliz de estar aqui hoje com vocês, pensando um pouco nesse texto sobre história pública digital, né? Eu também não sei falar, eu pesquisei no Google como que falava, né? Então eu acho que é Noiré, mas se estiver errado, alguém me corrija. E eu acho que, e aí parte, enquanto eu vou colocando aqui, eu vou falando um pouco dessa trajetória, assim, que eu tenho enfrentado nesses últimos tempos aí, sobre história pública digital, sobre história digital, como pensar um pouco sobre divulgação científica, né, a partir do canal, então, a partir da experiência do canal, e do que tem sido esses novos olhares sobre a área, né, o canal Cool História, né, eu criei em 2021, ali bem no inicinho, e é um canal de divulgação científica na área de pré-história e história antiga, né, eu estava no mestrado, então foi meio a discussões de disciplinas do mestrado, da gente falando sobre a divulgação ali no período de pandemia, então foi uma criação específica de um momento também que eu estava experimentando e discutindo muito sobre a história e essa divulgação científica, né, e a importância disso. E aí é um tema que eu me interesso, tenho buscado ler mais sobre isso, pesquisar mais sobre isso. E aí, quando o Matheus fez o desafio de estar aqui hoje falando sobre a temática do ano, né, pensando em algum texto relacionado, eu dei uma olhada em alguns textos, né, inclusive textos que a gente pode até conversar depois, na hora da nossa discussão ali, depois da apresentação desse texto, mas de outros trabalhos, né, que mobilizam também essa ideia de história digital, muitos artigos e livros que têm sido lançados no Brasil hoje, de professores discutindo essa temática, ou de pesquisas que trabalham e abordam isso, né? Mas, enfim, eu optei esse do Noiré porque ele traz uma introdução geral assim do assunto, né? Apesar dele focar em algumas perspectivas aí sobre fontes e uso dessas documentações e etc. Ele é um bom texto introdutório para a gente começar a pensar por apontar também alguns caminhos. Ele vai falar de vários autores, né, que trabalham com a temática de história pública digital, de história digital. Então ele faz uma diferença também sobre isso no texto. E aí, vide a bibliografia de 6 páginas, né? Tem muita coisa e muito texto referência, que são caminhos também interessantes para a gente refletir, para continuar seguindo aí na temática. Esse texto especificamente, ele desenvolve aí a partir de um entendimento dessa virada no digital, né, que reformula o entendimento sobre a documentação, transforma aí também as ferramentas em que a gente usa para armazenar, tratar, acessar essas fontes, né, um pouco disso que ele fala ali já na introdução do texto, e fala um pouco e discute sobre a necessidade de novas metodologias de trabalho, né? Eu lembro que há um tempinho atrás eu tive com vocês falando sobre o historiador e a rede social, né? E aí como isso está dentro dessa temática geral, né? De como que a gente acessa também novas formas de se produzir história, de se entender a história nas redes, e como a gente, enquanto historiador, precisa ocupar esses espaços. E aí ele fala em funções, né, de mediação, e aí a gente vai conversar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas apresentando o autor, né, ele nasceu em 31 de março de 57, ele leciona no Instituto Universitário Europeu em Florença, na Itália, foi presidente da Federação Internacional de História Pública desde 2017, né, entre 2012 e 2017, e desde 2017 da Associação Italiana de História Pública. Então, na verdade, esse é um tema que ele já tem se debruçado há alguns anos, e aí ele vai chamar também outros autores que têm discutido, inclusive o Roy Rosenweing, né, que discute isso, é um dos criadores do termo, né, e isso ele fala ao longo do texto, e desse conceito especificamente de história pública, né, nessa era digital. E aí ele
pensando sobre essas temáticas, ele tem se dedicado nessa investigação sobre a epistemologia da história pública, a virada da história pública digital, a relação com a memória e essa comemoração, né? Ele vai falar um pouco dessa relação da história com datas comemorativas e uma história mais festiva e como a gente pode relacionar isso hoje, sobre museus e história, comunicação e esses conteúdos históricos também. A ideia geral dele está posta muito na percepção de que a história ela é, antes de tudo, pública. E aí ele fala isso no texto, mas ele fala isso em outros momentos também, né? Que ele reflete muito sobre como essas narrativas históricas elas são construídas na sociedade com públicos diversos e para públicos diversos também. Então ele relaciona essa história como uma história participativa e como procura ele entender como essas pessoas estão lidando com as memórias individuais e coletivas, né? E aí esse é um dos focos, um dos pensamentos dele quando vai entender a própria história. Então ele entende essa história enquanto pública. E aí depois ele faz até uma diferenciação entre o que seria uma história pública e uma história pública digital. E aí acho que é interessante a gente pensar enquanto essa história pública ela é participativa e é esse fazer da história de divulgação e de entendimento desse mundo contemporâneo, à medida em que, de outra forma, a história pública digital ela está falando de uma história que não é só digital, mas é uma história também participativa, né? Então, você vai falar de novas bases, novos entendimentos, novas formas de produzir essa história, novos jeitos de se entender a própria concepção de história, porque ele fala que isso precisa talvez ser reformulado também em nosso entendimento sobre memória, sobre identidade, e isso tudo com a participação, né? Então, seria essa história que é construída também. E aí eu acho que é muito interessante a gente pensar a divulgação científica dentro disso, porque a divulgação científica não é nada mais do que a gente, a partir dos estudos e das pesquisas, divulgar isso para fora da academia, né? Divulgar isso para o grande público e fazer dessa história construída também com um público específico que você está falando, né? Então, eu vejo muito isso lá no canal, como a gente consegue aí nos eventos, principalmente nos vídeos, a gente consegue ali a partir dos comentários ou no Instagram, como a gente consegue conversar sobre a temática e construindo também entendimento sobre a própria história, né? E sobre os temas que a gente está tratando. E aí, acho que vale a gente pensar sobre a virada digital na história e a função do historiador, né? Então, ele questiona um pouco a profissão do historiador, né? Ele vai falar que essa virada digital ela começa a questionar a função do historiador. E aí, qual é o papel do historiador nesse sentido? E aí, eu acho que é interessante a gente pensar como esse processo ele se intensificou muito nesses últimos tempos, né? Eu não sei se vocês... E aí eu acho que com certeza, né? Mas não sei se vocês têm essa mesma percepção de que no período pandemia, e eu tiro pela minha própria experiência, né? Nesse período de pandemia, no período, lógico, a partir de 2019, né? Mas no período de disseminação de fake news e de processo eleitoral que a gente passou nos últimos anos, esse repensar a história e esse próprio questionamento sobre a função do historiador vem sido cada vez mais intenso, né? E aí, nesse processo, como que isso se dá? E aí, qual o nosso papel de exercício nesse tempo, né? Já que ele vai falar que, a partir dessa história que é produzida no digital, nem sempre ela recebe uma mediação. E aí, talvez, uma palavra que eu prefira usar é curadoria, talvez. Porque mais do que só você mediar ali os conteúdos, é você também entender e ter um olhar crítico, né? E essa é a discussão que ele faz também. Qual o olhar crítico a gente tem sobre os conteúdos que vêm sendo colocados em rede, né? E aí como que a gente consegue, a partir dessa história que tem sido produzida, também ter um olhar de análise
e de construção da própria metodologia da história, né? E é por isso que ele fala que essa nova história pública digital, ela precisa e ela carece de novos métodos de análise. Então, a necessidade de novas de metodologias e formas de abordagem também nessa história. E aí, como que essa documentação, ela é alterada também a partir de relatos que são feitos e de uma série de memórias individuais que são postas aí também nesse espaço da internet. Né? E aí, como que o historiador precisa lidar com essas memórias individuais, lidar com as memórias coletivas e, a partir disso, também construir. E aí ele vai falar, lógico, de formas de análise e de bancos de dados, de coletas dessas muitas memórias e de relatos, né, de documentações, fontes específicas sobre períodos que têm sido criadas por conta, lógico, do advento da internet, que isso ajuda, lógico, o nosso trabalho na divulgação de fontes que a gente não teria acesso, e a gente tem acesso agora por conta da internet, mas em mesma medida como a gente consegue fazer esse processo mesmo de uma análise crítica do que tem sido colocado em rede, né? E aí ele vai falar que essa história digital ela requer que a gente reescreva e reinterprete os métodos profissionais aí de dominação dessas práticas digitais e rever com profundidade aí, até mesmo a relação que a gente pensa sobre memória e história no presente. E aí é legal porque essa mudança que a gente percebe a partir desses últimos anos, ela se dá inclusive em sala de aula, né? Então, se o professor está em sala hoje, percebe a diferença na atenção dos alunos, percebe a modificação que esses últimos anos também contribuíram para o próprio processo de aprendizagem, né? Então, assim, e não é nem para ruim, assim, pode ser que sim, pode ser que não, mas como isso modificou e fez a gente também, enquanto professor, repensar formas de trabalho em sala de aula, de talvez métodos que não funcionavam muito bem e hoje em dia funcionam menos ainda, né? Então a gente vai falar sobre um dinamismo, porque é muito mais difícil a gente prender a atenção e fazer o aluno ter foco hoje, quando ele tem acesso a inúmeros relatos na internet, a inúmeras coisas, ou já viu falar em algum assunto, alguma curiosidade na internet, nem todas elas exatas, né? Eu lembro que eu comentei no evento que a gente teve sobre historiadores e redes sociais, que eu vi uma menina uma vez falando sobre história antiga, ela falando da curiosidade de surgimento do tomate, e ela relacionava isso com o Império Romano. Porque o Império Romano, os romanos adoravam o tomate e tal. E não tem nada a ver, assim, nem surge nesse período, não está relacionado ao Império Romano, mas como que essas informações ou desinformações acabam se proliferando, e aí como conhecimento histórico, e como que a gente tem que saber lidar com isso também em sala de aula, né? E aí a oferta é sempre maior na internet, e aí como que a gente, enquanto professor também de história, consegue lidar com isso em sala de aula, né? Mas voltando aí um pouco da sequência do texto, esse manusear e dominar, né, gerir essas novas tecnologias digitais tem sido, então, um desafio de domínio, lógico, dessas ferramentas. E aí entra o dilema de utilização das tecnologias digitais, que é um pouco do que ele coloca, entendendo que nem alguns estão envolvidos com essas ferramentas e tecnologias no sentido de produção, estão envolvidos diretamente com essa nova tecnologia e nesse caminho de produção. Outros, eles apenas são usuários básicos, né? E aí isso, com certeza, a gente vê muito e a gente experimenta. Eu lembro que período de graduação, por exemplo, vários professores meus não tinham um conhecimento muito específico, sei lá, do uso do computador, sei lá, gente, de data show ou qualquer outra coisa, assim, de ser um usuário básico mesmo. E aí eu penso isso também porque eu venho da área de informática, né? Eu fiz, na época do ensino médio, curso de técnico em informática, e cheguei a começar a computação.
E eu lembro que em período de faculdade eu cheguei a ajudar a professor, assim, que tinha perdido tudo em pendrive por conta de vírus no pendrive, eu recuperei, ajudava ali em certos momentos nesse sentido. Então, como que esses últimos anos também intensificaram esse processo de desenvolvimento também do acesso e do uso dessas tecnologias, né? Mas como ainda assim a gente tem um nicho específico de historiadores que mexem nesse e trabalham com a história pública digital a partir só de um conhecimento básico, e não necessariamente na formulação de novas ferramentas e tecnologias sobre isso. E aí vale a gente pensar na formulação de bancos de dados ou de programas que têm sido produzidos hoje, ou mesmo atividades aí com tecnologia 3D, com realidade virtual, que tem a ver com a história e relacionados e feitos por historiadores. Então, projetos que têm sido desenvolvidos nessas áreas, né? E que são produzidos por historiadores. Então, a gente vai falar de uma separação aí entre esses usuários e esses que são que são envolvidos com essas ferramentas, ou na produção e na criação dessas ferramentas. E aí ele vai falar ali, ele relaciona, inclusive, uma fala ali do Tony Weller, que ele aponta que nem todos os historiadores utilizam esse computador, e os recursos digitais são necessariamente historiadores digitais, né? E aí fica esse dilema. Como que a gente consegue interpretar essa história pública digital também nesse contexto, né? E aí, vamos lá, passando para o próximo ponto, pensando no impacto dessas novas práticas agora nesse fazer do historiador, então na função do historiador. É interessante a gente pensar, e aí ele aponta isso também, na transdisciplinaridade, né? E aí ele relaciona que essa cultura digital, ela é que a cultura histórica digital, ela está dentro de uma cultura maior, que seria a cultura digital, né? Então, quando a gente vai falar de transdisciplinaridade ou da relação de outras disciplinas, por exemplo, com a área da história, com a cultura histórica, a gente precisa entender, e aí eu botei até a citação na página 31, que ela é parte da cultura digital mais vasta que permeia a nossa sociedade por meio da internet, sob várias formas comunicativas, né? Então, quando a gente entende a relação das outras disciplinas com a história e como que a gente pode usar disso também nessa história pública, ou na divulgação dessa história. A gente não tem como pensar hoje em falar, por exemplo, de história sem relacionar com outros conteúdos. E aí já é parte do que a gente já faz há muito tempo, por exemplo, pensar arqueologia ou outras disciplinas relacionadas aí, antropologia, geografia, já é parte do que a gente faz enquanto historiador na hora da pesquisa, né? Ou na hora da produção de algo. Mas como nesse espaço digital, a gente precisa entender que essa conversa que ela é muito mais intensa, né? E aí ele ainda coloca assim que as humanidades digitais, nessa transdisciplina, ela é portadora dos métodos, dos dispositivos e das perspectivas heurísticas ligadas ao digital no domínio das ciências humanas e sociais, né? Então a gente vai falar sobre um grande grupo de humanidades digitais. E nesses métodos que têm sido utilizados de uma forma mais geral, né? E como a gente usa desses novos métodos e desses novos entendimentos e conceitos dessa informática e humanística, que ele vai citar aí chamando o sociólogo, enquanto também suporte para essa cultura histórica digital. E aí ele relaciona um pouco dessa história digital e não apenas uma humanidade digital, né? Então ele faz uma defesa do entendimento das especificidades da história. Então, ao mesmo tempo em que ele fala de uma transdisciplinaridade, de uma necessidade dessa conversa com a área de humanas geral, né? Pensar na especificidade da história. E aí ele entende, na verdade, que a história, mais do que qualquer outra disciplina, ela usa desses métodos e ela tem se reinventado nos próprios processos de uso na internet, né? E como
esse processo tem estado cada vez mais partilhável, né? E aí o outro tópico, né, que ele começa a falar sobre essa história digital, ele vai falando sobre como esse ofício do historiador, ele é alterado nesse tempo e como os próprios conceitos também na história, eles se modificam a partir desse novo entendimento, né? E aí isso me lembrou de uma coisa que eu tenho usado muito atualmente em sala, e até no canal também, mas de um conceito específico usado por Brodel, que é encruzilhada. Quando ele vai pensar no Mediterrâneo Antigo, ele relacionava ali esses pontos de trocas e contatos dos povos antigos em encruzilhadas, né? Era o termo que ele usava. Hoje em dia, o Guarinello, quando vai falar desses pontos e trocas de contato, ele vai falar de uma rede de conexões. E aí o termo que ele usa é conectividade. Então, como esse tempo digital hoje, e essa história digital que a gente percebe, ela modifica, inclusive, a nossa percepção enquanto historiador e o nosso olhar também sobre os conceitos, né? Então, como a gente olha a história também a partir de outras formas. Então, esse historiador, ele é apresentado aqui no texto como mediador. E aí eu já falei que talvez seja uma coisa que a gente pode discutir aqui daqui a pouco, né? Qual é a visão que vocês têm enquanto mediador, enquanto curador? Porque as outras disciplinas hoje têm falado muito da palavra curador, né? Então, do uso na internet, de como a gente precisa ser esse que vai selecionar, identificar ter essa visão crítica na hora de entender o que está sendo colocado na internet, né? Então, mais do que só mediar a questão, ser esse que vai também ser o curador das questões que têm sido apresentadas, né? E aí, parte disso, eu penso muito nessa internet como esse espaço de construção coletiva, né? Então, eu gosto muito do exemplo do pessoal do Nerdologia, do que eles faziam ali em relação aos comentários nos vídeos deles. Geralmente depois, e eles fazem até hoje, né? Depois que eles postavam um vídeo, no vídeo da semana seguinte eles colocavam ali os comentários principais. Tanto comentários de retratação de coisas que eles falaram, e o pessoal identificou que não era bem assim, então eles começam a fazer essa retratação no final do próximo vídeo, né? Ou comentar alguma coisa específica que alguém colocou nos comentários. Então, isso é legal, porque mostra também essa participação e como é uma história feita, né, e produzida coletivamente. Aí não só história, né, de outras áreas também, mas também nos vídeos que eles postam da área de história. Então, a gente vai perceber essa história enquanto um campo de debate também. E aí vale a reflexão. E eu queria, talvez, a gente seguir um pouco o nosso debate hoje a partir disso, pensando que esse acesso não garante necessariamente a eficiência no entendimento e na análise crítica dessas fontes ou dessas documentações do que tem sido colocado em rede. E até que ponto a gente consegue, a gente se esforça, né, a tornar, na verdade, essa história realmente pública e acessível, né? Então, ele vai, no finalzinho ali do texto, ele vai colocar, inclusive, deixa eu ver se eu acho a citação. Eu não vou achar agora porque tem muitas páginas. Achei. Na página 35, ele fala assim, que essa web ela precisa ser viva, pública e interativa. E aí não mais limitada às atividades dos historiadores acadêmicos que registram digitalmente com frequência em formato fechado as próprias publicações tradicionais. Então ele faz também uma crítica a esse modelo aí. E como que será que a gente tem feito a história pública de verdade? E aí a história pública digital, nesse âmbito digital, com as novas ferramentas de acesso que têm sido produzidas, porque ele falou ali em vários bancos de dados, em vários acessos, que tem agrupado fontes específicas, que tem trabalhado histórias específicas
ao longo aí do processo histórico, e ele vai falar da Shoah, vai falar das mães do Sri Lanka e de outros exemplos do próprio 11 de setembro, né? Então, como a reunião também de documentações sobre isso tem sido importante no discutir da história e do acesso a novas fontes, mas será que a gente, enquanto historiador, tem tornado mesmo esse acesso acessível e público? E aí eu lembrei, inclusive, do nosso projeto de blusa que foi lançado ano passado sobre o historiador. Ele é, antes de tudo, um chato. E aí a gente é realmente chato, né? Crítico, é bem verdade que a gente é muito crítico. Mas de um jeito ou de outro é possível a gente apresentar com simplicidade, sem ser simplista, né? O tema que há anos cada um de nós tem se debruçado a estudar, né? E aí, como que a gente assume também esse espaço de uma história pública e de uma história ou de uma divulgação científica da história, entendendo que se a gente não ocupa esse espaço é ocupado de outras formas, né? Então, se a gente também não se posiciona nesse espaço, a gente vai ficar para trás nessas novas tecnologias que têm surgido, a gente não vai conseguir acompanhar, e dois, a história é empobrecida também pela falta do historiador, né? E pela falta da compreensão também nesse tempo. E aí, por isso que o outro ponto eu coloquei, essa compreensão das experiências humanas na contemporaneidade e a história pública como esse campo de comunicação da história, né? E aí eu coloquei um videozinho, deixa eu ver se eu... Tem medo de ser substituído por um robô? Não. 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 Por quê? Porque a inteligência artificial ela é lógica. Entendeu? Olha aí. E eu nem sempre. Eu não sei, deu para ver aí o vídeo, né? Sim. Deu. Esse vídeo, cara, eu vi essas semanas aí no Instagram da vida. E isso me lembrou, cara, uma discussão, inclusive, que eu tenho em sala de aula com os alunos. Eu dou aula num curso específico voltado para o mundo do trabalho, né, para preparação de adolescentes para o mercado de trabalho, dou aula de humanidades. Uma das coisas é esse surgimento da tecnologia e o desenvolvimento, por exemplo, de IA e do uso que a gente tem hoje de IA. Como que a gente vai fazer? Porque o ChatGPT agora escreve a dissertação ou vai escrever a sua tese, você nem precisa. Não é bem assim, né? Não é dessa forma que funciona. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir aí também hoje. Mas é isso, assim, não funciona dessa forma, né? E o professor nem sempre é tão lógico assim, então não tem que ter medo nesse sentido, né? De se a gente vai ser substituído ou não. Na verdade, o historiador, ele não, nesse sentido, ele não é substituído, né? Os métodos mudam, a forma de análise muda, as bases parecem as mesmas, mas na verdade estão modificadas, né? E são modificadas no seu entendimento. É isso que o Nourret fala no texto, né? Mas a gente precisa aí ter um entendimento e acessar também essas documentações, essas fontes e esse novo público e repensar o nosso fazer histórico e historiográfico, né? Eita, peraí. E aí uma citação dele bota assim: a web e o digital reforçaram no campo da história pública práticas profissionais já consolidadas, expandindo-as ou abrindo-as para outros públicos com novos instrumentos de difusão e de comunicação de conteúdos na era digital. E aí eu coloquei de novo inclusive a citação que eu fiz antes, né? Então, no entendimento do autor, principalmente, né? Porque ele destaca muito essa história enquanto principalmente pública, como a história ela é viva, pública e interativa, né? Então, como essa história pública digital, ela é feita e ela é concebida nesse público, que ela se dirige a esse público, mas ela é feita também com o público, né? Então, como a gente consegue interpretar essas novas formas. Gente, é mais ou menos isso. Acho que tem muita coisa para a gente discutir aí no texto, coisas que a gente pode ir chamando ao longo aí da nossa conversa. Eu tentei só fazer uma pincelada geral, né? Então, obrigada aí pela atenção também. Acho que a gente pode conversar sobre o texto, e aí quem não conhece o canal Cool História, conheça, né? Se inscreva aí no canal do YouTube, acompanhe a gente no Instagram também.
são atividades aí, todo mundo, eu sei que todo mundo que trabalha com isso aqui mexe no Instagram e no YouTube, e tem muita gente do nosso grupo que faz isso, né? Sabe o trabalho que isso dá, né? Então, assim, nos últimos tempos, inclusive, tem sido mais dispendioso. Eu consegui produzir o tanto de conteúdo, por exemplo, que eu produzi no período de pandemia, postando vídeo toda semana, ou 2 vezes por semana, porque a gente entra num ritmo de pesquisa mais complexo, né? E de trabalho. Mas tem sido muito legal partilhar lá do espaço também. E é isso, gente. Conheçam lá o Cool Story. E acho que a gente pode conversar um pouco aí, refletindo qual que é o nosso papel nesse sentido, né? Como que o historiador ele consegue se inserir agora nesse novo espaço, não sendo descartável, porque pode parecer que porque é tanta informação que as pessoas têm acesso. Mas será que é bem assim o negócio? Ou será que a gente precisa mesmo de historiadores que vão ajudar a mediar, a fazer essa curadoria do que tem sido feito na internet, produzido, né, de forma geral? E é isso, gente.